paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para aplicar a aula da EBD da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Já compartilhei aí nos grupos de WhatsApp da igreja o link do estudo. E se você puder, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida que esse estudo vai ser uma bênção na sua vida e na vida de todos aqueles que estarão assistindo aqui. Amém? Aproveito a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a sua esposa, a missionária Aline, aos seus filhos, a missionária Magda, aos seus filhos Thalita e Tiago, ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira, enfim, a toda essa família Ferreira que foi chamada para uma missão aqui nessa terra para cuidar de pessoas, de ovelhas, de famílias, de empresas, de empresários, de ministérios, e cumprem essa missão de uma forma muito responsável diante do Senhor. Amém? Então, querido, ainda dá tempo de você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder para participar desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E para essa semana, querido, o Senhor colocou no meu coração um tema que eu quero compartilhar com você. E esse tema diz: arrependimento move o coração de Deus. Agora veja, querido, que tema interessante, falando a respeito do arrependimento. O que o Senhor preparou para nós na tarde desse domingo, para que nós venhamos a entender o que verdadeiramente é ter um arrependimento diante do Senhor. O que seria isso? Ter um arrependimento diante do Senhor. Mas para isso, querido, nós vamos agora orar ao Senhor. Para quê? Para entregar esse momento dessa EBD nas mãos do Senhor, que eu não venha falar nada aqui do meu coração, mas sim, querido, que venha direto do coração do Senhor para o seu coração neste dia de hoje. Então, aí onde você estiver, que você puder, curve a sua cabeça, que nós vamos entregar esse momento ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, por este dia na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo alimento que chegou à mesa e por todos os livramentos que tu tem nos dado. Muito obrigado por todas essas coisas, Pai amado, que tu faz em nosso benefício em todos os dias das nossas vidas. E agora, Pai, eu entrego esse momento da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que o Senhor conduza esse estudo, que eu não venha falar nada aqui do meu coração, Senhor, mas que tudo que eu fale aqui venha direto do seu coração, diretamente para o coração dos teus filhos, e que essa palavra, Pai amado, venha criar morada no coração de todos aqueles que estiverem assistindo esse estudo de hoje e que vão assistir futuramente pelas redes de internet, Pai. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. E agora nós vamos para o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você. Vai abrindo a sua Bíblia. Se você não tiver com a sua Bíblia em mão, acompanhe o texto da palavra de Deus aí pela tela do seu celular ou pela tela do seu computador. Esse texto está ali no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você. Anote aí, o texto é do livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Querido, quando lemos esse texto, nos faz pensar de quantas vezes nós já nos arrependemos e nos sentimos mal por algum erro que cometemos. Eu acredito que eu e você já sentimos isso em nossos corações por várias vezes. Nós somos seres humanos cheios de falhas e imperfeições. E por causa dessas falhas e imperfeições, sempre acabamos o quê? Cometendo algum pecado que desagrada a Deus. A todo momento a gente está pecando, a todo momento a gente está cometendo pecados e fazendo coisas que desagradam ao nosso Deus.
Mas, querido, o que conforta o meu e o seu coração é que a Bíblia diz que quando nós, eu e você, quando nós nos arrependemos verdadeiramente daquilo que fazemos e pedimos perdão ao Senhor, o que acontece? Ele nos perdoa. Conforme diz no livro de 1 João, capítulo 19, diz assim a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e fazer mais o quê? E nos purificar de toda injustiça. Mas aí, afinal, nos cria uma situação, uma dúvida, uma pergunta. O que é um verdadeiro arrependimento? O que seria um verdadeiro arrependimento meu e seu diante do Senhor? Será que existe diferença em um falso arrependimento e um verdadeiro arrependimento diante do Senhor? Se eu pudesse te responder essa pergunta, querido, na minha concepção, é claro que sim. E essa diferença que eu quero conversar com você é o verdadeiro arrependimento diante do Senhor e o remorso. Remorso é uma reação normal quando nós reconhecemos uma coisa errada que nós fizemos contra Deus ou contra alguém, e a nossa consciência nos diz que agimos de forma errada. E isso nos faz sentir o quê? Isso nos faz sentir culpa, nos faz sentir tristeza. Sempre que pensamos o quê? Naquela atitude errada que cometemos contra Deus ou contra alguém. Só, querido, que muitas pessoas, elas acham que só porque elas sentiram culpa e ficaram tristes acerca do que elas cometeram, elas já se arrependeram verdadeiramente e receberam o perdão de Deus. Mas só que isso não é verdade. Nós não podemos concordar e colocarmos isso no nosso coração, que apenas um sentimento de culpa e de tristeza vai fazer com que nós venhamos alcançar o perdão do Senhor. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o remorso significa sentir tristeza e culpa pelo pecado, sim, é verdade. Mas o arrependimento nos leva a querer o quê? A mudança de vida diante do Senhor. É quando queremos perder a comunhão, é quando nós não queremos perder a comunhão com Deus. E por isso, o que acontece? Verdadeiramente, nós nos arrependemos diante dele. A Bíblia nos explica ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que tem dois tipos de tristeza. Tem a tristeza que leva à morte e tem a tristeza que nos leva à salvação. E a tristeza que nos leva à morte é a tristeza que vem do mundo. Por quê? Porque ela produz remorso que traz culpa nos nossos corações. Mas o que acontece? Mas não nos livra da condenação. Mas a tristeza, querido, que é gerada por Deus e em Deus no nosso coração, nos leva ao verdadeiro arrependimento e o perdão diante do nosso Deus. E aí, você deve estar se perguntando, mas irmão Gilson, como que eu vou saber se o que eu senti ou estou sentindo é apenas um remorso ou um arrependimento? E foi exatamente por isso, querido, que eu resolvi preparar esse estudo de hoje e compartilhar com você nessa aula, nesse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério Anchieta. E nele, o que vai acontecer? Eu vou te mostrar alguns sinais se você está vivendo um verdadeiro arrependimento ou se você está vivendo um remorso diante de Deus. E o primeiro sinal que eu quero compartilhar com você, para você entender que verdadeiramente você está vivendo um arrependimento, é: a pessoa arrependida fica triste com o pecado que cometeu. A primeira sensação que um cristão tem quando se arrepende é a tristeza por ter cometido o pecado. Você concorda comigo que quando a gente cai na realidade, a gente sabe que pecou, cria uma tristeza no nosso coração. Muitas vezes, nós nos sentimos a pior pessoa do mundo e ficamos com raiva de nós mesmos. Por quê? Por ter feito algo que desagradou a Deus, que entristeceu o coração de Deus.
ou então por ter feito alguém sofrer, alguém que a gente muito ama. A gente cometeu um pecado, uma falha, fizemos uma situação errada com essa pessoa. Isso traz tristeza aos nossos corações. Para que você entenda bem o que eu estou te falando, certa vez o profeta Isaías reconheceu o seu pecado contra o Senhor. E a sua dor, querido, e a sua tristeza, ela foi tão grande diante de Deus que ele disse: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa passagem, depois, se você quiser acompanhar, está ali no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. E aqui, nessa leitura que fizemos do texto de Isaías, Isaías viu a santidade de Deus e se sentiu o quê? Muito sujo diante dele. E isso mostra para mim e para você que quanto mais perto estamos do Senhor, mais enxergamos a nossa condição de pecador e mais enxergamos a santidade de Deus. Assim também, um outro exemplo para você, como o apóstolo Paulo, que se considerava o quê? O pior dos pecadores. No entanto, querido, é importante lembrar que a tristeza não é sinônimo de arrependimento. É isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Tristeza diante de Deus não é sinônimo de arrependimento. Ela é apenas o quê? Uma consequência de alguém que reconheceu as suas falhas e os seus erros. E o pior, querido, que tem muita gente que vive se lamentando, achando que dessa forma Deus irá o quê? Se compadecer do sofrimento delas. Mas o Senhor verdadeiramente espera de nós, de mim e de você, o quê? Ele espera de nós uma verdadeira mudança de atitude. Então é isso que o Senhor espera de mim e de você quando nós nos arrependemos daquilo que fizemos, uma verdadeira mudança de atitude. Por isso, querido, eu estou aqui hoje. Se você errou e não quer mais voltar a praticar o mesmo erro, o que você deve fazer? Primeiramente, você deve pedir perdão a Deus de todo o coração e crer que Ele te perdoou. A Bíblia diz em Miqueias capítulo 7, versículo 19, o Senhor lançou todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Ele nos perdoou de verdade e não leva em conta ou em consideração o que fizemos de errado. Então, querido, nesse dia de hoje, dê a volta por cima e busca fazer o que é certo a partir de agora diante do nosso Deus. E o segundo sinal que eu gostaria de compartilhar com você acerca do verdadeiro arrependimento, a pessoa arrependida busca se redimir do erro. Quando nos arrependemos de um pecado cometido contra Deus ou contra alguém, o nosso coração, ele é o quê? Ele é tomado pelo desejo de reparar esse erro de alguma forma. É ou não é? Quando nós conhecemos verdadeiramente que pecamos, a gente tem um desejo ardente do nosso coração de reparar esse erro diante de Deus ou diante dos homens. De modo, querido, que sentimos o desejo de devolver algo em troca, a fim de quê? A fim de tentar consertar aquilo que fizemos de mal para alguém ou para Deus. E aqui, a título de exemplo e à luz da palavra de Deus, foi exatamente isso que aconteceu com quem? Com Zaqueu. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 8, vemos que depois que Zaqueu teve o encontro com Jesus, o que aconteceu? Ele se arrependeu por ter extorquido as pessoas. E o que ele fez? Ele se comprometeu em pagar 4 vezes mais a quantia para todos aqueles que haviam enganado e roubado. E aí, querido, diante dessa atitude dele, de sincero arrependimento diante de Jesus, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão,
pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que está perdido. Então veja que coisa linda, diante de um arrependimento sincero de Zaqueu, Jesus fala isso para ele. E aqui, querido, essa atitude de Zaqueu nos mostra o quê? Que mais do que sentir tristeza pelo pecado que cometemos, nós precisamos, se possível for, fazer o quê? Buscar maneira de reparar o nosso erro diante das pessoas e diante de Deus. No caso desse homem que estamos falando aqui, Zaqueu, o que ele fez? Foi devolvendo aos pobres tudo o que ele havia cobrado, além do que deveria. E ele buscou o quê? Reparar esse erro, devolvendo 4 vezes aquilo que ele tinha cobrado indevido do povo. Mas no seu caso, querido, ou no meu caso, pode ser o quê? Pode ser que você tenha que pedir perdão a alguém, que você pecou, que você traiu, que você falou alguma coisa que você não deveria. Então, uma forma de você se reparar pode ser você ir até essa pessoa e pedir perdão. Ou quem sabe, começar a tratar bem a quem você magoou, a quem você está tratando mal, que não é merecimento desse tratamento seu. Talvez separar mais tempo para orar e para ler a Bíblia, que diante de um Deus Todo-Poderoso, que te dá o ar que você respira, que te dá saúde, que te dá o fôlego de vida. Enfim, Deus irá te mostrar aquilo que precisa ser feito para você ter um verdadeiro arrependimento diante de Deus. E para que o seu arrependimento, ele seja aceito diante dele. E uma terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, querido. A pessoa arrependida aceita as consequências do seu pecado. Presta atenção nisso. As pessoas arrependidas aceitam as consequências do seu pecado. A pessoa com remorso até sente mal pelo erro que cometeu, mas ela nunca aceita as consequências do seu ato. E ela tem que aceitar as consequências dos atos que cometeu. E isso acontece por quê, querido? Porque ela acha que a dor que ela sentiu ou sente já foi suficiente para ela obter o perdão diante de Jesus. Mas só que isso não é bem assim, só que isso não é verdade. E por que eu estou te dizendo isso? Porque a Bíblia diz que tudo o que plantarmos, nós também colheremos. Se nós formos no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, vai dizer isso para mim e para você. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele o quê? Ele ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, o que vai acontecer? Do Espírito ceifará a vida eterna. E aí, querido, quando lemos esse texto de Gálatas 6, capítulo 7 e 8, vemos que somente um cristão que se arrependeu de verdade vai aceitar essas consequências para a sua vida. E isso pode, querido, incluir o quê? Você perder a confiança de outras pessoas, você perder um cargo no seu trabalho ou até mesmo na igreja. E até mesmo, querido, ser penalizado pelas leis desse mundo e parar até na prisão. Olha o exemplo que eu vou te dar à luz da Bíblia. Quando Jesus estava sentado, quando Jesus estava sendo crucificado ao lado de 2 criminosos, eu e você conhecemos essa história. Enquanto um deles zombava de Cristo na cruz, o outro fez o quê? O outro deu uma demonstração totalmente diferente. O outro deu uma demonstração de arrependimento. E o que aconteceu? Por isso ele foi salvo naquele momento por Jesus. Vamos ver o que disse no livro de Lucas, que é para nós nos familiarizarmos com isso que eu estou te falando. Um dos criminosos, querido, que ali estava pendurado naquela cruz, ele lança o quê? Insultos sobre Jesus. E disse a Jesus, você não é o Cristo? Foi isso que ele falou para Jesus. Se você é o Cristo, salve-se a si próprio.
Mas nós precisamos entender e tomar como exemplo o que o outro criminoso fez. Mas o outro criminoso, ele se arrependeu. Ele disse o quê? Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Foi isso que ele falou para o outro que estava do lado, sendo crucificado também. Ele disse, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas aí ele diz, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então veja bem, querido, nessa passagem, nesse texto, nessa ilustração que estamos fazendo aqui, duas pessoas com as mesmas sentenças, porém com pensamentos totalmente diferentes um do outro. E aí, o que ele disse para Jesus, que é para você ver e entender como o nosso arrependimento de coração, ele surte muito efeito diante de Jesus. Ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí, o que Jesus responde para esse homem, querido? Coisa linda para nós aprendermos aqui no dia de hoje. Jesus respondeu, eu lhe garanto, olha a palavra de Jesus, eu lhe garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E aqui, querido, a gente aprende, a gente vê dois exemplos. Um do não arrependido e do outro que se arrependeu. Como também vimos aqui, querido, a atitude de Jesus acerca daquele que se arrependeu. Então, meu irmão, quero que você entenda nesse dia de hoje, não existe arrependimento verdadeiro sem que você aceite as consequências. Guarde isso. Não existe arrependimento verdadeiro sem que você aceite as consequências do mal que você plantou em algum momento da sua vida, na vida de alguém ou sobre o Senhor. O ladrão da cruz, ele nos deu um exemplo aqui. Ele reconheceu o erro dele e por isso ele foi salvo na mesma hora que ele reconheceu o seu erro. Porém, o que aconteceu? O outro não. E se você fizer, querido, presta atenção nisso, como o ladrão da cruz, que verdadeiramente ele se arrependeu, Jesus também vai fazer o quê? Ele vai reconhecer a sua atitude e fará o mesmo que ele fez com aquele homem que se arrependeu ali diante dele. Você pode dizer amém, querido? E a quarta coisa que eu queria compartilhar com você nesse estudo de hoje, a pessoa arrependida muda de comportamento. É isso mesmo. Toda pessoa que verdadeiramente se arrepende, ela muda o seu comportamento. Uma pessoa vai entender que ela precisa de Deus para quê? Para viver em santidade. Então, quando nós nos arrependemos verdadeiramente diante do Senhor, nós vamos entender que nós vamos precisar dele a todo momento para nós andarmos em santidade diante dele. E por quê? Porque ela sabe que sozinho ela não vai conseguir nada. Sem a ajuda do Senhor, nós não vamos conseguir trilhar num caminho diante dele, um caminho certo. E quando, querido, a pessoa ela reconhece isso, o que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo para mudar o quê? O seu comportamento e evitar o pecado a todo momento. E aqui nós podemos ver o exemplo de Paulo. Ele era um dos maiores perseguidores de cristão que havia naquela época. Eu e você sabemos dessa história. Mas o que aconteceu? Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados. E acabou o quê? Se tornando um dos maiores pregadores do evangelho de todos os tempos. E isso aconteceu na vida de Paulo porque ele teve um verdadeiro arrependimento diante de Jesus. E da mesma forma, querido, se você realmente se arrepender do seu pecado, assim como Zaqueu, como Paulo e muitos outros, as suas atitudes em relação ao pecado têm que mudar. Não adianta, tem que mudar as nossas atitudes diante de Deus quando temos um verdadeiro arrependimento. E aí você não apenas se sentirá mal pelo que fez e pedirá perdão a Deus, mas também buscará mudança e se tornará o quê? Alguém que dá um bom testemunho diante das pessoas.
Quando nós nos arrependemos de verdade, nós passamos a dar o quê? Um bom testemunho das nossas vidas diante das pessoas. Mas o que eu quero te confortar nesse dia de hoje, querido, isso também não significa que você nunca mais vai pecar. Nós somos pecadores. A todo momento a gente está pecando diante do nosso Deus. Mas eu quero te dizer que isso significa que você vai se esforçar para ser uma pessoa melhor a cada dia. Uma pessoa melhor um dia após o outro. Essa é a minha missão e a sua missão diante de Deus quando nós nos arrependemos. E que vamos lutar a todo momento contra o desejo de pecar. E com o tempo que vai acontecer na minha e na sua vida, o arrependimento, ele trará o quê? Muitas mudanças no meu e no seu comportamento. E você começará a sentir a alegria de estar em comunhão com Deus em todos os momentos da sua vida e vai desejar ver os seus familiares e amigos experimentarem essa graça maravilhosa que você está experimentando. E aí, querido, para terminar esse estudo de hoje, aqui com você, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Anota aí para depois você ler. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 19 e 20, que diz assim para mim e para você: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vós foi pregado. Então, esse é o texto que eu quero finalizar esse estudo, querido, compartilhando com você, para que a gente tenha um verdadeiro arrependimento diante do Senhor. Nós temos que ter mudança de vida e nós temos que verdadeiramente nos convertermos dos nossos pecados. Amém, querido? Então, aí onde você estiver, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Você pode dizer amém, querido? E agora, curve a sua cabeça onde você estiver, que nós vamos orar ao Senhor para que essa palavra crie raízes em nosso coração e seja frutificada. Curve a sua cabeça. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por este estudo maravilhoso na sua presença. Que palavra foi essa, Senhor, que tu nos concedeu a respeito do arrependimento? Muitas das vezes, Pai amado, ficamos tristes e pensamos que essa tristeza vai comover o seu coração para que possamos verdadeiramente receber de Ti o perdão pelos nossos pecados. Mas hoje, Pai amado, Tu nos ensinou, através da Tua palavra, que para nós obtermos verdadeiramente o Seu perdão, nós precisamos fazer como Zaqueu fez, como Paulo fez, que verdadeiramente se arrependeram. Zaqueu, o que ele fez? Ele devolveu 4 vezes mais a todos aqueles que ele tinha cobrado indevidamente. Como Paulo também, que era o perseguidor de cristãos, o que ele fez? Passou a ser um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Que esses exemplos, Pai amado, venham em nossos corações nos dias de hoje, que nós venhamos a nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, e que venhamos trilhar um caminho, Pai amado, saudável, de paz e verdadeiro diante de Ti. Que essa palavra possa ter ido, Pai amado, aos corações dos Teus filhos, e que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, e receba essa semente, e essa semente multiplique a 100 por 1 e frutifique a cada dia no coração de cada querido e querido que participaram desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, Pai. E que verdadeiramente, depois desse estudo, haja arrependimento verdadeiro em nossos corações. É o que eu te peço, Pai, e eu já te agradeço nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome. Querido, que estudo foi esse que o Senhor nos proporcionou de hoje acerca do arrependimento? Que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa pegar esse link aí e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder.
Se inscreva no canal da Adma. Com isso que o YouTube ele vai ver que esse estudo ele foi relevante e vai compartilhar com milhares de pessoas para que eles possam receber essa palavra também no seu coração. Muito obrigado por você estar aí até esse momento. Isso mostra para o Senhor que você está buscando conhecimento diante dele, que você está buscando ser melhor a cada dia, fazendo o quê? Aplicando a palavra dele na sua vida, na sua família, na sua empresa e no seu dia a dia. E pode ter certeza, querido, que o Senhor, ele se agrada dessa sua atitude. E não falte, todos os domingos às 16 horas, nós estamos aplicando a aula da EBD, da ADMA, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, às 16 horas. Quando você receber esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E hoje, querido, nós te aguardamos ali na ADMA, em Anchieta, ponto de referência em frente ao mercado Rede Economia, precisamente na rua Ataúba 75, na rua da Vigore e na rua do Mototáxi. Você é o nosso convidado e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha uma semana abençoada e abençoadora com toda sorte de bênção e coisas boas. Você pode dizer amém, querido, aí onde você estiver?